meus caros, no último vídeo eu comentei com os senhores que o Estado pode intervir nas atividades econômicas por três modalidades: a atuação direta, direção e indução. A partir desse raciocínio, eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, o artigo 174 da Constituição Federal. Porque o artigo 174, de certa forma, ele resume ou nos apresenta grande parcela da atividade do Estado frente às atividades econômicas, tanto serviços públicos quanto atividade econômica em sentido estrito. Veja lá, diz o artigo 174 que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Quando pegamos a primeira parte do artigo 174, é o local onde nós encontramos a autorização para que o Estado crie normas jurídicas voltadas à economia. Veja, como agente normativo e regulador. Então, quando eu tenho a intervenção por direção, aqui está a previsão constitucional. Porém, continua o artigo 174 ao dizer que o Estado cria, então, normas jurídicas às atividades econômicas. Porém, quando nós falamos aqui atividades econômicas no artigo 174, nós nos referimos à atividade econômica em sentido amplo, ou seja, tanto serviços públicos quanto também atividades econômicas em sentido estrito. Então, o Estado cria normas jurídicas à atividade econômica como um todo. E mais do que isso, ao nos lembrarmos das nossas modalidades de intervenção, o 174 continua, dizendo que o Estado exercerá, na forma da lei e principalmente da Constituição Federal, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Quando se fala, deixe-me dizer em primeiro lugar, do incentivo. Foi comentado por mim no vídeo anterior. Trata-se de indução, de uma direção por meio de influências, de estímulos para que as atividades econômicas, e aqui as atividades econômicas em sentido estrito, em especial, sejam direcionadas a um determinado caminho. Por sua vez, nós temos também a função do Estado de fiscalização. Quando se fala de fiscalização, especialmente estamos a mencionar a ideia de verificar se algo aconteceu ou deixou de acontecer, tal como previsto numa norma. Então, ao mesmo tempo em que o artigo 174 menciona que o Estado criará normas jurídicas, o Estado, até pelo princípio de soberania que nós já comentamos, deverá sempre fiscalizar a ocorrência ou não das normas, dos comandos trazidos nas normas jurídicas. E por terceiro, diz o artigo 174 que o Estado também tem a função de planejamento. É interessante que quando da Constituinte de 1988, ou logo após a Constituição de 1988, vários trabalhos discutiam qual que era o teor dessa expressão planejamento. Alguns autores, até sob um ponto de vista ideológico, mencionavam que, por conta desse termo, o Brasil havia adotado, então, um sistema econômico planificado, em que autorizava-se ampla intervenção do Estado nas atividades econômicas. Mas não é esse o raciocínio. Na verdade, como diz o próprio artigo, planejamento diz respeito ao estabelecimento de políticas econômicas. Então, certos mecanismos, certas ações do ponto de vista do Estado para o desempenho dos serviços públicos, das atividades econômicas em sentido estrito, da direção e da indução. Só que é interessante como o nosso funcionamento, ou melhor, como as normas de funcionamento disciplinam de maneira clara que estamos sob um sistema econômico capitalista,
evite propriedade privada e liberdade de concorrência, esse planejamento do Estado, diz o artigo 174, ele é obrigatório, determinante para o setor público, administração direta e indireta, porém é meramente indicativo para o setor privado. E existe, por óbvio, uma harmonia nas relações econômicas, no sentido de que, por óbvio, os entes privados, os empresários, prestam sempre atenção na atividade do Estado para tomar as suas decisões. Então, a política econômica, que é esse planejamento, funciona meramente como indicativo. É óbvio, dado o princípio da liberdade de iniciativa, dado o princípio da livre concorrência, a intervenção do Estado no sentido de cercear as atividades econômicas ou determinar, por exemplo, a produção de determinados bens ou prestação de serviços, seria, sob um primeiro ponto de vista, por óbvio, inconstitucional.